Desculpa aí, eu tô atrasado. Não, aí. desculpa, eu não conheço nada aqui não. Tá, tchau. Qualquer movimento que a pessoa faça, você tem condição de se defender com muito mais efetividade. E aí, galera do Fábrica de Monstros, mais um vídeo se iniciando aqui no Dojo do Merloto. E hoje eu trouxe para vocês um professor que ele é considerado um dos melhores aqui no Brasil quando se fala sobre defesa pessoal. É o Ricardo Nakayama e a gente vai fazer uma série de vídeos, começando nesse primeiro vídeo falando sobre o sistema dele, que é o Sotai. Obrigado pela oportunidade, Merloto. Eu agradeço para mostrar um pouquinho do nosso trabalho e como ele é importante para que as pessoas comuns tenham melhores condições de se defender frente a essa onda de violência que, infelizmente, está atingindo qualquer pessoa, seja ela rica, pobre, né, ela seja lutador de arte marcial ou seja uma pessoa totalmente leiga. O que acontece? Eu treino arte marcial desde os meus 4 anos de idade. Então, praticamente uma vida inteira treinando, me aperfeiçoando nisso. E em determinado momento, até por eu ter sido vítima também dessa violência, eu acabei me especializando nessa área da defesa pessoal. É importante a gente falar que defesa pessoal é muito mais abrangente do que simplesmente trabalhar uma série de técnicas. Defesa pessoal, para nós da Sotai, ela tem que trabalhar em 3 esferas. A primeira é o que a gente chama esfera procedimental. Eu tenho que mudar vários hábitos, eu tenho que mudar várias coisas que eu faço no meu dia a dia para me tornar um alvo mais difícil frente a um criminoso ou frente à violência que às vezes vem até a gente. Vou dar um exemplo, tá? Eu procuro seguir algumas regras bem simples. Por exemplo, eu procuro não ostentar, não procuro, quando eu saio na rua, ser o mais invisível frente ao marginal. Eu não levo nada de valor, eu não uso relógio, adereços, não fico usando o celular na rua, para que o marginal olhe e fale, é esse cara que eu vou assaltar. Eu vou evitar, por exemplo, fazer inimigos, é uma outra regra. Então eu não vou sair por aí brigando porque um cara me cortou, eu não vou arrumar uma confusão com o vizinho, eu procuro ser aquela pessoa legal, se o cara me cortou, eu dou um ok, eu procuro evitar o máximo possível chegar às vias de fato. Porque quando um não quer, normalmente 2 não brigam. E muitas das situações de escalada da violência vem por culpa das 2 pessoas. Procuro não economizar em segurança, então eu saio, eu não vou economizar, sei lá, R$50 para deixar meu carro na rua, a 3 quadras do local onde que eu ia. Porque nesse deslocamento, né, à noite, estando sozinho, né, uma rua mais escura, com pouco movimento, eu posso ser vítima de um assalto. Tá? Agora, se eu deixo o carro lá no estacionamento, eu vou receber aquele carro na porta do estacionamento, eu vou já cortar essa ameaça. Então, a partir do momento que a gente segue determinadas regras, fica muito mais difícil eu ser vítima da violência. Tá? Então, isso é o que a gente chama de esfera procedimental. Né? A parte técnica também, de eu aprender de os golpes, são os procedimentos. Quais tipos de movimentos eu tenho que utilizar para eu conseguir me defender de uma maneira muito mais efetiva. Tá? Então, na hora que eu treino uma defesa de soco, uma defesa de chute, eu estou estudando uma situação e já estou tendo uma resposta pronta. Então, eu diminuo o tempo entre eu pensar e eu agir. Isso vai salvar a sua vida. Tá? A segunda esfera é o que a gente chama atitudinal. Tá? Então, não basta simplesmente você mudar o seu procedimento, mas também você tem que mudar internamente. Você tem que começar a sair e ter muito mais atenção na hora que você sai. Você não pode chegar e estar achando que nunca a violência vai chegar até você e estar distraído. Então, na hora que eu estou no trânsito, por exemplo, tá? Eu sou um marginal, eu vejo um carro com uma pessoa distraída, olhando o celular, é esse que eu vou. Se eu olho para um outro carro e vejo que o cara me ganhou, ele viu que eu olhei para ele, ele começa a mudar a postura, ele de repente coloca a mão embaixo, ele pode ter uma arma. Eu percebo que ele está com a mão no freio de mão para ele fazer uma saída rápida, então ele já está se preparando para uma reação. E o marginal, ele quer sempre o quê? O mais fácil, ele não vai procurar o mais difícil. Se tem aquela pessoa que está atenta, tem 10 outras que estão distraídas. Então, mudar uma atitude, ter atenção, já você vai evitar 90% dos problemas. Então, ele te trabalha também muito mais a prevenção do que a reação. Porque a hora que você reage, falhou.
essa parte a parte tanto do procedimento quanto na parte da atitude. E, finalmente, a gente tem a parte conceitual, a última esfera. Então, eu tenho que saber como o marginal pensa. Eu tenho que ver como ele vai escolher a vítima. Quais são os procedimentos que eu tenho a adotar a partir do momento que eu tenho aquele conhecimento prévio. O marginal também ele faz muito o que a gente chama de migração. Ele vai evoluindo a partir do momento que ele encontra dificuldades. Então, existe uma balança da segurança e da criminalidade. Se existe alguma coisa que dificulta a vida do marginal, ele tenta burlar o sistema para tentar novamente ganhar e conseguir o lucro dele. Então, vamos dar um exemplo prático. Você teve aquele caso, por exemplo, de um cara fazer o sequestro relâmpago. Então, toda hora aparecia na mídia, as pessoas começaram a conhecer isso. Deu uma batidinha atrás e tal. Então, a partir desse conhecimento, se um cara bate em você atrás, na sua traseira, muita gente hoje não para. Então, a partir do momento que teve o conhecimento da maneira como o marginal ele age, ele atua, você pode dificultar a atuação dele. Tá, então não vamos fazer mais o sequestro relâmpago. Tá? Vamos fazer, de repente, um golpe pela internet. Ele vai evoluindo. É muito mais fácil você abrir um site, falar que vai vender um produto, né, barato, um iPhone, sei lá, que ele pagaria 10 mil reais e você vai vender por 5, o cara vai achar que está fazendo um bom negócio e acaba caindo dentro de um golpe do marginal. Tá? Então existe sempre essa balança daquilo que o marginal ele faz, aquilo que as pessoas acabam tendo esse conhecimento e como podem dificultar. E o marginal tenta correr atrás disso também. Tá? Por isso você tem que trabalhar essas 3 esferas. Do ponto de vista prático agora, tá? Primeira coisa que a gente tem que trabalhar dentro da defesa pessoal é alguns fundamentos. O primeiro fundamento é que a defesa pessoal ela tem que ser simples, ela tem que ser direta, nada de fazer firula. O golpe tem que ser simples de ser aprendido, simples de ser lembrado, simples de ser aplicado. Tá? A partir do momento que eu mostro para você uma técnica de defesa pessoal muito elaborada, você tem que fazer meia hora de aquecimento, tem que chutar o teto para você conseguir aplicar, isso não é defesa pessoal. Então, fazer firula, fazer aqueles movimentos, né, muito trabalhosos, esquece. Então, um exemplo prático. Se você me segura no meu pescoço, tá, e eu tento fazer uma chave de braço muito elaborada, tá, eu venho aqui, torço, abaixo, viro, faço um monte de movimentos, você não vai guardar, vai ser de difícil assimilação. Na hora de você aplicar, você vai ficar pensando, como é que era mesmo a técnica? Não. Então, se eu quero fazer defesa pessoal, eu vou fazer um golpe simples, rápido e direto. Eu vou direto ao assunto. Não posso perder tempo. Tá? Uma outra questão, a defesa pessoal tem que ser objetiva. Tá? Não basta só ela ser simples, mas você tem que pensar que o seu objetivo principal é salvar a sua vida. Então, tem uma questão. Quando a gente faz defesa pessoal, a gente tem que também pensar no pior cenário possível. Você é um cara grande, um cara treinado, malhado, fez jiu-jitsu, fez um monte de técnicas, assim como o marginal pode ser também essa pessoa maior, mais forte, mais treinada do que eu. E se eu tentar confrontar técnica entre eu e você, de repente você vai ganhar de mim. Por isso que eu tenho que ser objetivo. Eu tenho que resolver a situação no menor tempo possível e eu tenho que sair. Eu não vou fazer um duelo, eu não vou fazer uma disputa de força. Eu não vou querer mostrar que eu sou melhor do que você. Eu venho aqui, sair da situação, eu fujo, eu corro. Eu tenho que ter em mente que meu objetivo principal na defesa pessoal é sobreviver. E não ficar perdendo tempo, não mostrar que eu tenho mais habilidade do que você. A defesa pessoal tem que ser versátil. Uma única técnica tem que servir para várias situações diferentes. Como eu falei, se eu ensino muita coisa também, você vai ficar embananado. Então, a defesa pessoal tem que ser um atalho. Eu tenho que dar atalhos para você, tá? E aquela mesma técnica vai servir para inúmeras situações diferentes. A partir do momento que eu sigo o princípio oriental, qual que é o princípio oriental? É dar uma vara para você pescar. Então, naquele momento que eu te dei a vara, você tem que pegar o peixe, você tem que limpar, você tem que cozinhar, você vai comer. E pode demorar anos. Até você ver naquele movimento que eu te ensinei, o pulo do gato. Aquele movimento que eu vou conseguir efetivamente dominar qualquer tipo de situação com aquela técnica.
tá? Então, se você, por exemplo, me soca e eu faço o mesmo movimento que eu fiz quando você me estrangulou ou que você me empurrou, eu vou simplesmente adaptar a técnica para situações diferentes, tá? Eu tenho que ter essa versatilidade de conseguir chegar para situações diferentes a aplicação daquela técnica. Então, eu não preciso aprender 10 mil técnicas diferentes. Bruce Lee já falava isso. Eu não tenho medo do cara que sabe 10 mil golpes. Eu tenho medo da pessoa que treinou 10 mil vezes aquele golpe. Tá? O que tem tudo a ver com esse princípio da versatilidade. De você conhecer profundamente uma técnica e saber que aquela técnica pode servir para qualquer coisa. E mais, também dentro desse princípio da versatilidade, se a técnica que eu te ensino só servir para você, ela não serve. Você é um cara grande, forte, mas se for uma criança, e se for uma pessoa idosa, se for uma mulher, então a mesma técnica que eu estou aplicando tem que servir para qualquer tipo de público. Porque aí sim, ela mostra que ela é simples, que ela consegue resolver a situação, tá? Ela vai salvar a minha vida. E finalmente, o último conceito é a efetividade. Para uma técnica ela ser efetiva, ela tem que, como eu sempre realço, salvar a minha vida, tá? Então, se eu faço o meu movimento e a técnica ela acaba não funcionando por algum motivo, então ela não serve, ela não é efetiva. Vamos dar um exemplo. Vai, você segurou. Eu vou fazer uma torção de braço. A torção, chave de braço, são técnicas que são muito difíceis de você conseguir aplicar na defesa pessoal. Por quê? Porque elas exigem um domínio muito grande do lutador. Principalmente porque, na hora que eu aplico uma chave, a tendência de uma pessoa leiga é endurecer, ela dificultar na aplicação da técnica. Então, se eu começo a dar uma torção de braço e você endurece, dificilmente eu vou concluir a técnica. Então, a técnica ela não vai ser efetiva, tá? Eu tenho que conhecer profundamente a técnica para saber que eu não vou começar nunca uma chave de braço fazendo o movimento da chave logo de início. Mas se eu criar uma distração, aí eu apliquei a técnica, ela funciona. Então, isso é ter uma técnica efetiva. É conhecer profundamente a técnica para saber como é que eu posso aplicar para que ela funcione da melhor maneira possível, tá? Então, defesa pessoal tem que trabalhar todos esses princípios fundamentais: simplicidade, objetividade, versatilidade e efetividade, tá? Com relação à defesa pessoal, é muito importante também que naquela hora que você estudou uma situação, você sempre treine dentro do pior cenário possível. Se você começa a treinar sempre de uma maneira colaborativa, na hora que você vai para a rua, né, é aquele pior cenário. Aquilo que você treinou num ambiente controlado, que o seu colega ele ajudou você a treinar, na hora da rua vai ser exatamente o oposto. E aí a técnica não funciona. Tudo bem, a gente tem que começar um movimento devagar, mas aos poucos, conforme a gente vai treinando, a gente vai colocar força, velocidade e tornar o movimento o mais real possível. Então, se eu quero fazer, por exemplo, uma defesa de soco, eu vou fazer um movimento devagar para aprender o princípio. Só a hora que você soca, eu uso a mão do mesmo lado. Porque se eu usar a mão cruzada, vem o segundo soco, a pessoa vai conseguir me atingir. Então eu tenho que criar uma memória muscular para diminuir aquele tempo entre eu pensar e eu agir e fazer a defesa da maneira correta, para que ela se torne mais efetiva. Vem o segundo soco, eu já estou na condição de me defender e continuar meu movimento, tá? Então, é isso que a gente busca. É você fazer um movimento, estudar a situação e mostrar como é que ela pode ser mais efetiva. Em relação à defesa pessoal, se eu fiz esse movimento, que a gente chama de tap, tá? E a pessoa continua me atacando, por que ela faz isso? Porque a defesa nunca vai garantir que você consiga efetivamente sobreviver. Infelizmente, na hora que a pessoa é frustrada no seu ataque, ele tende a continuar a violência ou pior, ele pode escalar na violência e começar a atacar de maneira muito mais dura, tá? Por isso que a defesa pessoal não é simplesmente se defender, mas principalmente neutralizar a ameaça. Quando eu faço a defesa pessoal, eu não vou pensar somente na defesa, eu vou pensar na continuidade dos meus movimentos visando
dominar o meu adversário. E como eu falo, dei 1, 2, 3, 4, 5, eu já saio fora da situação. Tá? É essa a maneira que é correta de você estudar uma situação, saber o detalhe da técnica, ao mesmo tempo que você resolver o problema, é você sair fora daquela situação de risco. Uma outra coisa que é muito importante na defesa pessoal é que a gente tem que trabalhar muito, ou como eu falei, a parte preventiva e saber como a gente tem que atuar. Então, se você vê, eu vou procurar sempre, independente de quem eu estou conversando, ficar sempre numa falsa guarda. Então, se habitue, quando você estiver conversando com uma pessoa, ficar com as mãos levantadas, gesticulando, porque você não mostra uma coisa ofensiva, agressiva, mas qualquer movimento que a pessoa faça, você tem condição de se defender com muito mais efetividade. Tá? É muito importante também que a gente conheça as nossas distâncias, os nossos ciclos de proteção. E a gente respeite isso e procure não entrar na onda da agressividade. Porque muitas vezes, quando a gente fica nervoso, fica numa situação de estresse, de perigo, né, a gente acaba esquecendo conceitos fundamentais de segurança. Então, a primeira área que a gente tem que preservar, a mais importante, é essa aqui, ó. Desconfortável. Eu não gosto, ele não gosta, tá? Mas se você vê vídeos de briga de rua no YouTube, os dois caras começam a encarar, chegam perto, ficam se medindo, chega uma hora, pum, ou eu dou um empurrão, te dou um soco, e a gente invadiu o espaço íntimo um do outro. A gente chama de 0 a 50 centímetros nossa área íntima. Então, em situações de briga de rua é comum, né, na hora de medir as forças, fazer isso. Só que aqui você perdeu duas coisas. Primeiro, você perdeu campo de visão. Segundo, capacidade de reação. Se eu quiser te atacar agora, fica muito mais fácil e muito mais difícil de você se defender. Então, o tempo de reação agora se encurtou. Mas veja que eu estou conversando com você, estou com minha guarda mais ou menos fechada. E você perdeu o campo de visão. E eu faço qualquer movimento aqui embaixo, você não vai perceber. Você não está me vendo de corpo inteiro. Vai ser muito mais fácil eu te atacar de surpresa. Isso é a violência social, né? Isso. Quando o cara tá querendo criar essa violência através do ego, né? Sim. Porque se o cara simplesmente quisesse bater no outro, não precisava de toda essa história. Não, isso está mais relacionado ao ego mesmo. Exatamente. E é muito comum hoje em dia, briga de trânsito. Às vezes, você está andando na rua, o cara olha, tá meio torto, e você pega, tá olhando o que é? Né? Você está andando lá na chuva, está chovendo esses dias, tem uma marquise, alguma coisa protegendo, aí você está vindo, eu estou vindo, e a gente tem essa coisa de confrontar. Vai sair ou não vou? A gente está olhando, está medindo. Se o cara não sair, eu não vou sair também não. Então, seria muito mais inteligente tomar 2 segundos de chuva e evitar aquela situação de violência do que eles ficar fazendo a confrontação. Sim. Então, o ego das pessoas, né, muitas vezes leva a uma escalada na violência. Aí, a segunda, então, essa área, eu não permito que ninguém se aproxime. A não ser que eu tenha muita confiança. É um aniversário, você é um amigo meu muito próximo, você é um parente meu, feliz aniversário. É a única situação que eu permito que alguém invada a minha área íntima. Se eu estou no cinema, eu olho lá um mapazinho, né, do cinema, eu vou sempre deixar uma poltrona de um lado e do outro. Eu evito os cinemas lotados. Então você vê aquele negócio tanto do conhecimento quanto do procedimento. Se você busca na internet, nesse momento o cara pode cometer, por exemplo, uma tentativa de estupro. O cara chega, coloca uma faca numa mulher bonita que foi no cinema e fala, vem comigo. E ela não vai ter como evitar, tá? Então, o posicionamento, a maneira como a pessoa está postada, já evita muitas vezes uma situação difícil para ela. De 51 centímetros a 1,5 m, a nossa área pessoal. As pessoas que eu conheço, é um colega, um amigo, tá? Aí eu deixo ela dentro da minha área pessoal. Aqui eu consigo interagir com você e como você também é uma pessoa próxima, que eu tenho uma confiança relativa, eu deixo que você se aproxime nesse ponto, tá? Agora, eu não te conheço. Você é uma pessoa na rua, por exemplo. Eu estou vendo que você está se aproximando, pegando uma informação. Então, você está se aproximando, o que eu vou fazer? Eu vou começar a distanciar. Eu estou vendo
que você olhou para mim, você olhou para o meu celular, você olhou para o meu tênis. A gente tem que ter essa atenção para a gente perceber esses detalhes. Não é uma intuição, é você estudar muitas vezes a maneira como a pessoa fala, é só ficar atento. Não precisa ser um cara neurótico e ficar pensando, vai ser sempre violência. Não, é uma atenção relaxada, em que você está ligado e evita situações difíceis. Tá? Se você ficar violento, ele vai me assaltar, né? Aí você está mostrando que você quer briga. E às vezes o cara não queria nada com nada, ele olhou porque achou legal só o seu tênis, você está arrumando briga. Não, é uma atenção relaxada. E eu estou vendo que você está se aproximando, eu percebo sua intenção, que você ia conversar comigo alguma coisa, pergunta alguma coisa. Desculpa aí, eu estou atrasado. Não, desculpa, eu não conheço nada aqui não. Tá, tchau. Eu evito a proximidade. Eu não preciso ficar sendo bonzinho. Hoje em dia é muito comum. Se o cara é um mala, um marginal que ele queria, ele fala, puta, esse cara é algo difícil. Ele primeiro detectou a ameaça. Segundo, ele está fazendo distanciamento. Ele está se afastando e está me ganhando. Qualquer movimento que eu faça, ele pode reagir. E o que eu sempre digo, se tem aquela pessoa que faz tudo isso, tem aquela outra pessoa que não faz. Então você vê, eu estou distraído do celular, e aqui você já me ganhou. Aí você já leva o meu celular, arranca o celular da minha mão e foge. Eu só vou perceber depois. E aí eu perdi totalmente. Um amigo, uma reunião de trabalho de 51 centímetros a 1,5 m. Uma pessoa que eu não conheço, no mínimo 1,51 m. É o que a gente chama de nossa área social. A gente convive com as pessoas, então tem que estar dentro da nossa área social. Só que 1,51 m, tal, eu consigo ver você de corpo inteiro. E eu aprimoro muito qualquer condição de reação. Você estava brigando, briga de trânsito. O cara saiu do carro, bateu a porta, está nervoso, está vindo para cima. Para, não se aproxima, fica aí, calma, vamos conversar. Tá, vamos ver quem está errado, a gente pega e vê. Qualquer coisa eu pago seguro para você, não se preocupa não. Eu evitei naquele momento que você se aproximasse. Eu estou vendo você de corpo inteiro. Eu tentei escalar na violência. Tudo bem, estou errado, eu pago. Eu estou mostrando para você que eu quero uma conciliação, que eu não quero arrumar confusão. E hoje em dia, qualquer pessoa está passando na rua, vê uma muvuca, vê uma situação de violência, a primeira coisa que vai fazer é tirar um celular e começa a gravar. E o que eu estou mostrando aqui, para, não se aproxima, vamos conversar, que eu não queria confusão. Por isso que eu mantenho minha palma da mão aberta. Eu não estou mostrando agressividade, tá? Quem está filmando fala, puta, esse cara aí tá de boa, ele não quer arrumar confusão. Se você mesmo assim não se aproxima, mas eu tenho que agora reagir, eu estou me garantindo até legalmente. Eu estou mostrando que eu agi em legítima defesa. Se eu tive que reagir, foi por culpa sua. Porque todo momento eu quis mostrar que eu queria evitar a violência. Então, basicamente, defesa pessoal é isso. É você saber como você tem que agir, principalmente para evitar a violência, trabalhando de uma maneira que a gente chama atitude preventiva. E se você não souber como evitar isso, você está distraído, você acabou errando nessa parte preventiva, é que você vai ter que fazer a reação. Agora vamos falar um pouquinho da reação na defesa pessoal. Como eu falei, a reação na defesa pessoal, você tem que estar preparado. Você tem que estar mentalmente, mais importante de tudo, preparado. Porque é muito comum, numa situação de medo, você ter reações extremamente negativas. A primeira reação negativa, você está vindo, ai, pelo amor de Deus, aquele cara da briga de trânsito. Então, se você olhar vídeos que houve essa situação de violência, é muito comum o cara ficar paralisado. Então, vem para cima, não faz nada, pelo amor de Deus. Ele abaixou, ele mostrou que é um algo fácil. Se aquele cara estava nervoso, muitas vezes isso é um gatilho para ele aumentar na agressividade. Ele sabe que agora você não apresenta risco nenhum. Então vem para cima e já começa a te socar. Então a gente chama isso de postura de submissão. Se você quer mostrar que você é um alvo difícil, você tem que fazer uma postura de dominância, nunca de submissão. É que nem um cachorro que fica com o rabo no meio das pernas, né, guarda baixa, só esperando que o outro seja bonzinho e tenha misericórdia dele. Vem, para, não se aproxima, calma. Por que o grito? Porque o grito quebra a agressividade. A reação já começa aí. Eu estou mostrando que eu estou numa posição
de guarda, que eu estou dificultando que você enxergue aberturas na minha guarda. Essa é a irmã gêmea do Merloto. Ela malha todos os dias e utiliza os produtos Growth em sua suplementação. O produto que ela mais gosta é o ursinho de gelatina para imunidade. Pena que ela é um pouco desajeitada. Utilize o cupom Merloto na Growth. Existe uma série que eu gosto muito, chamada Cobra Kai. Se eles fizessem aquele ditado do Cobra Kai para a defesa pessoal, seria perfeito. Porque é isso que você tem que fazer numa reação. Você, na hora que... Se você puder atacar primeiro, você tem uma vantagem física e uma vantagem emocional. Na hora que você ataca primeiro, o cara já recebe aquele golpe e se intimida. Se você ataca forte, com 100% de força, sem dosinha do outro, você tem muito mais chance de você resolver a situação no menor tempo possível. Agora, eu estou aqui num curso, tá? Eu ensino você a fazer isso. Pá! Aí você vai falar, mas professor, isso é golpe baixo, está fora da regra. Defesa pessoal não tem regra. Você vai fazer aquilo que for necessário para sobreviver. Se você tiver que dar uma mordida, tiver que bater no testículo do outro, arrancar os olhos dele, se for uma situação, por exemplo, como eu falei, de uma desproporção física muito grande, uma criança está sendo vítima de um pedófilo, ele está lá no chão, aí ele viu uma janela de oportunidade, ele tem 6 anos, o outro cara é um homem de 30 anos, ele consegue enfiar a unha no globo ocular e fugir. Naquele momento, a criança foge, ele conseguiu salvar a vida dela. Porque muitas vezes o cara, ele não quer somente cometer a violência. É só ver jornal, então ele mata e depois sobe com a vítima. Né? Ele comete a violência sexual e depois mata, sobe com a vítima. Então, às vezes, você tem que fazer aquilo que é necessário. Tá? Não pode ter dosinha do outro. Tem que fazer 100% de força, não ter compaixão. Certo. Faz aquilo que é preciso. Basicamente é isso aí. Eu acho que seria legal a gente abordar mais esse assunto de defesa pessoal na prática mesmo, falando bastante sobre técnicas que mulheres, pessoas mais de idade poderiam estar utilizando, que são técnicas com os conceitos, né? Ok. Simplicidade, economia de movimento. Objetividade, versatilidade e efetividade. São os 4 fundamentos que a gente trabalha. Tá? É isso, galera. Esse é o Ricardo Nakayama. Já deu aula para muita gente, né? Umas 50 mil pessoas. Militar. Sim, então a Sotan ela é uma empresa hoje especializada principalmente nesse segmento de forças de segurança governamentais. Então, por ano, a gente treina uma média de mais ou menos mais de 1.200 agentes de segurança, policiais, militares. Por quê? Porque é um público que necessita muito dessa parte de defesa pessoal, porque eles arriscam a vida a todo momento. Mas não quer dizer que a gente relegue também o público comum. O cidadão comum também tem uma necessidade muito grande de aprender defesa pessoal. Até mais, porque infelizmente o brasileiro ele tem uma postura reativa. Ele primeiro deixa acontecer o problema para depois correr atrás. Deve ser exatamente o oposto. Você tem que aprender todas essas técnicas, como trabalhar a prevenção, para você não chegar a essa situação de violência. Sim. Então é isso, no próximo vídeo a gente pode estar falando sobre defesa pessoal para mulheres. Sim, com certeza. E depois a gente vai seguir com outros temas, porque é uma playlist que vai se prolongar por um tempo aí. Tranquilo. Então muito obrigado. Obrigado, até uma próxima. Até a próxima, galera. Se gostou, deixe seu curtir. Deixe comentários aí, né, com sugestões para outros temas referente à defesa pessoal. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima.